Olá, sejam bem-vindos a mais um Nexus Podcast. Nós estamos aqui mais uma vez agradecidos aí por você estar do outro lado, sempre nos assistindo e dando esse incentivo para cada um de nós que estamos aqui desse lado de cá, porque para a gente está sendo muito bom e pelos comentários eu também estou vendo que vocês estão gostando. Então, eu fico feliz pela sua audiência. Eu sou a Elise, apresentadora. Vou deixar também meu marido aqui começar e falar. Olá, mais uma vez, aí estamos juntos para bater um papo aqui, falar do que Deus tem feito, e é um prazer estarmos juntos aqui novamente. No último podcast nós tivemos aqui a pastora Cláudia, foi um bate-papo assim muito rico. Eu espero que você tenha assistido. Se não assistiu, não deixe de assistir, acesse aí o nosso canal e não deixe também de curtir e compartilhar. A gente teve um excelente retorno, a gente tem tido um excelente retorno em termos de visualizações dos nossos vídeos e nem tanta curtida nos vídeos. Então, não deixe de curtir, porque aí vai dar uma relevância para o vídeo e com certeza vai abençoar outras pessoas. Não deixe também de compartilhar lá, tá? Hoje a gente trouxe um convidado aqui também, né, Elise, para falar um pouquinho da sua experiência, da sua jornada, uma pessoa que a gente gosta bastante, né? Isso aí. Você já deve ter visto aí, né, pela chamada do vídeo, né, que nós estamos hoje com o nosso querido Clécio Júnior. Tudo bem? Que bom que você está aqui com a gente. Olá, boa noite, Elise, boa noite, Edinho, boa noite a todos de casa. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando desse tempo, né, que seja um tempo edificante, um tempo que possa abençoar nossas vidas, né, e que é bom compartilhar, né, desse momento com todos vocês, né. E olha que o padrão tá bem alto aí, né, pelo que a gente tem visto nos outros vídeos, né, espero manter o engajamento aí, a audiência do público, tá bom? Então, antes de mais nada, já deixa o seu likezinho. E é isso. Tá certo, faz Né? sua campanha aí, né? Porque é Verdade, né? importante. Mas a gente não tem essa questão de competição, não. Todos Não, aqui estão verdade. cooperando. Eu entendo que cada convidado vem e acrescenta e a gente está cada dia construindo, né? Vamos dizer assim, um ensinamento que nós estamos aqui para aprender com vocês. Cada convidado tem trazido para a gente também, né, a sua contribuição. A gente aqui também fala, o pessoal aí do outro lado tá, né, já está ciente que a gente aqui é conversa. A gente também fala, convidado fala, e aqui é para isso. É um momento descontraído, né, um momento não tão formal como a gente faz dentro da igreja, né, que é uma pregação, um só fala, todos ouvem. Aqui é o momento onde a gente troca uma ideia, mas pelo reino, né? Cada um tem uma história muito diferente, né? Mas todas elas convergem para Cristo, né? Então, Verdade. a gente começou falando com o nosso sogro, o pastor Ezequiel, falamos com o pastor André, com a Aline, com o Marcos e a Dani, conversamos com o Alas, com a Marcinha, e por último com a pastora Cláudia. Cada um com uma história completamente diferente. A Vone. Lembrando de todos, agora Vone. E aí cada um com uma história completamente diferente, mas que converge em Cristo, né? E é momento de a gente compartilhar. Certamente alguma coisa nós temos para compartilhar do que Deus já fez e ainda tem por fazer. E o Clécio Júnior, a gente vai bater um pouquinho um papo, porque é uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande. A gente conviveu ali durante o ano de 2022, mais próximo, né, ali na Vila Operária, onde a gente fez o estágio lá, eu e Elise, ficamos bem mais assíduos lá das atividades, e é uma figura que tem uma caminhada muito bonita para compartilhar algumas coisas que Deus tem feito na vida, né, Elise? Isso aí, vamos começar, que essa hora é hora boa. Bom, Júnior, eu queria perguntar assim para você, como é que foi o seu momento de conhecer Jesus, né? Conta um pouquinho da sua história. Já era crente desde que, né? Porque o pessoal fala assim, crente desde que nasceu, ou em algum momento você começou essa caminhada? Conta um pouquinho para quem não te conhece. Então, só antes de responder, né? É verdade isso que o Edinho falou agora, porque acompanhando também os outros vídeos, né? A gente vê que todas as pessoas elas têm algo para compartilhar, né? Sobre algo pessoal,
sobre algo que viveu, né, com Cristo, alguma experiência própria, né? Então a gente vê que você não vai aprender somente com um pastor, você não vai aprender somente com um missionário, você pode aprender com qualquer um, você pode aprender com um irmãozinho que está do seu lado, que já passou por uma experiência, né? E aquela experiência mesmo tocar na sua vida, né? E respondendo a sua pergunta, Elise, podemos dizer, né, que eu nasci naquele, entre aspas, berço evangélico, né? Então meus pais eles já eram evangélicos e eu desde criança, assim, né, cresci na igreja congregacional da Vila Operária e assim, é uma igreja muito amada por mim, é uma igreja que eu penso assim, quando eu penso na minha igreja, eu penso como uma base espiritual e eu penso que, de verdade, é um momento que eu pude passar por todas as etapas, assim, né? Sou do Ministério Infantil, já dancei, já dei aula, já fiz um pouco de tudo e de todos, né? Mas, mas é um momento, assim, é um local que eu pude, de verdade, estar vivendo é, experiências com Deus, né? E aprender de verdade como é viver com Ele. O Juninho tem uma história parecida, até mais da Elise, né? Eu entro para a igreja lá na minha adolescência. Elise já também nasceu ali num lar cristão. Mas uma coisa em comum, mesmo quando a gente falou muito isso aqui no podcast, quando a gente estava com o Wallace, que aí quem não assistiu perdeu. No final teve música ao vivo e tudo. Então, a gente falou que a nossa adolescência ali para início de juventude sempre foi muito à frente dos trabalhos, né? Sempre foi assim, ao mesmo tempo que a gente estava aprendendo, mas a gente via a necessidade e estava com a mão no arado, né? Isso. Então, muito cedo a gente já estava ali aprendendo a Bíblia, mas também dando aula, né? É Acho que é verdade. por Envolvendo isso, com clássico. porque as igrejas ali, né, no início de formação e tal, a igreja da Vila Operária também tem uma característica que ela envia muitas pessoas para outros lugares também, né? Ela prepara muita gente e as pessoas vão seguir os ministérios em outros lugares. Tem alguns que ficam, mas muitos também, né, saem. Tanto que a igreja que a gente está hoje saiu de lá, Sim. né? Então, essa característica da Vila Operária faz isso. Então, como essa rotatividade, vamos dizer assim, de pessoas é grande, acaba que também tem muita necessidade para quem continua lá. E aí, quem está lá desde cedo já começa a trabalhar, né? Porque é importante isso. Como é que foi esses assumir de responsabilidade assim, tão jovem para você? É verdade. Eu acho que antes de mais nada, antes desse cenário de igreja, né, é importante falar da importância da família nesse momento, né? Eu sei que cada um vive a sua experiência, cada um vive como que a sua oportunidade, né, do crescimento espiritual e tudo mais. Mas no meu caso, eu acredito assim também da Elise, né, a família ela tem ela é um personagem importante, né, em todo esse enredo, porque, por exemplo, meus pais, desde quando eu era criança, assim, eles faziam culto fazia culto no lar, lá em casa, então a gente tinha essa experiência, né? esse ambiente também, e era algo que eles passavam para mim, né? Não era somente de eu aprender na igreja, mas eu também aprendia com os meus pais. E até hoje, assim, a gente faz esse momento, assim, né? De estar lá em casa, numa determinada hora do dia, a gente para ter o nosso a sós com Deus, assim, como família, porque a gente vê isso como algo importante, né? E eu acho que mais ou menos quando eu tinha uns 12, 13 anos, como aquilo que você falou, né? Igreja pequena você tem que ser responsável por muitas coisas logo de início, né? E com 12, 13 anos eu já me via assim no Ministério Infantil, tendo que trabalhar, ajudando umas crianças menores, dando aula para crianças e tudo mais. E ali eu já comecei a pegar um certo quê assim de liderança, né? Você entender que aquilo é importante não somente como, eu estou fazendo algo, mas você entender o seu papel ali no cenário de igreja, você entender
como que aquilo é importante para que o outro também possa crescer. Eu me vejo muito assim, né? Nesse papel de que eu tô somente fazendo com que uma outra pessoa ela possa se desenvolver até um pouco a mais, assim, né? Do que eu, assim, para que a gente possa estar juntos nessa caminhada e compartilhando sobre o reino de Deus, fazendo com que a gente possa aprender coisas juntas. Então, quando estou no Ministério Infantil, ou até mesmo um pouco mais na frente, que eu peguei essa liderança, que eu exerci a liderança no Ministério de Jovens, eu tive isso muito na prática, né? De estar levantando muitas coisas assim para que a gente pudesse estar vivendo algo novo, né, lá na igreja. Então, eu me vinha muito vendo experiências assim de outras igrejas, pensando numa coisa mais criativa, porque eu sempre tive muito dessa questão assim, né, de como eu poderia fazer algo melhor para Deus, né? Então, eu pegava, nossa, que legal isso que certa igreja fez, então, poxa, deixa eu adaptar para minha, né, para minha realidade, vamos ver se isso dá certo. E é algo muito legal, porque a gente vê que as outras pessoas vão acompanhando e tudo mais, e a gente vai crescendo, então foi uma experiência muito boa, assim, para mim, né? A gente teve uma oportunidade dentro da nossa igreja também, né? Ali no início da Pauliceia, a gente chegou adolescente, né? Na igreja da Pauliceia. A nossa infância ali, o pedacinho, o finalzinho de infância do Edinho, ele chegou na Vila Operária. E aí, assim que viramos adolescentes, vamos dizer assim, a gente já foi para a Pauliceia. Então, quando a gente chegou na igreja de Pauliceia, a gente estava já, cada um ali, a gente tinha os nossos professores de escola dominical e tal, mas foi até o que a gente compartilhou no outro podcast. A gente tinha muita iniciativa, né? Porque a gente também estava numa igreja pequena, que estava em formação. Não tinham muitas pessoas ali para estarem dividindo os trabalhos, né? Então, assim, a pessoa que dava aula para a gente na escola dominical também tinha que exercer outras funções. E se a gente ficasse esperando essas pessoas para nos trazerem tudo mastigado, a gente ia praticamente não ter essa vivência na igreja. Então, a gente precisava, né, colocar ali também as nossas vontades, vamos dizer assim, né? Não é vontade. Sim. Estão me entendendo, né? Sim. A gente pedia, assim, uma atividade nova, a gente pode fazer isso, até a questão do retiro. Encarecidamente. Isso, né? estamos aqui sugerindo encarecidamente que nós queremos um retiro e, por favor, venha um adulto conosco, Exatamente. porque nós já temos até a van, nós já temos o valor para poder fazer os almoços e a gente queria simplesmente ali alguém para estar dando, vamos dizer assim, o responsável, né? Legal, porque por de 18 já pode responder por si, mas antes disso tem que ter alguém lá para responder. Né? Eu me lembro que uma vez eu fui dar uma aula estava num domingo à noite, próximo de começar o culto, e alguém que estava na escala para dar aula no culto das crianças no domingo à noite, não foi, e aí quem estava responsável pela escala ali, não me recordo quem era na época, me sacou assim, aos 45 do segundo tempo, falou assim, ó, você pode dar aula para as crianças? Eu falei, posso, né? Não tinha outra. Você mesmo. É como você falou, a igreja é pequena, você vê que as pessoas já tinham se envolvido ali. Eu falei, não, ok. E aí desci com uma outra pessoa para dar aula. E chegamos lá, nós dois, inexperientes, nunca tínhamos dado aula para criança. E aí começou meu primeiro choque de realidade. Eu falei assim, pô, vou pegar uma historinha facinho, pegar a história de Jonas e o peixe. Ou a baleia, como dizem, né? Questionável, mas vamos lá. Grande peixe, simplesmente grande peixe. Peguei a história de Jonas, fui contar para a igreja, para as criancinhas, achando que eu estava arrasando, né? Só que aí, quando eu terminei, comecei a fazer umas perguntas para as crianças para ver se elas tinham entendido da história, né? E as crianças não acertavam nada. E aí, quando eu fui fazer a reflexão depois, eu achando que a minha linguagem estava adaptada para as crianças, mas estava eu falando, eu fiz a pergunta para a criança. A cidade, tinha a cidade de Nínive e a cidade de Tarsis, para a qual Jonas ele se destina, né? E aí as minhas perguntas para as criancinhas, qual o nome da cidade que Jonas fugidamente, né, quis ir? E eu esperando as crianças responder Tarsis.
as crianças não acertavam nada. Nunca, né? E aí eu saí frustrado da aula. Qual era a distância entre Nínive e Tarsis? E aí quando eu saí frustrado da aula, eu falei assim, meu Deus, a história que era para ser a história simples, eu consegui contar ela de forma complexa. As crianças não entenderam nada. E aí vem a pergunta, né? Trabalhar com criança é um dom ou você pode treinar essa ferramenta, vamos dizer assim? Essa habilidade. Né? O que você acha que você que trabalha com as crianças? Boa pergunta. Eu literalmente não sei te responder, mas no caso, não, eu acredito que seja um dom, mas isso não te impede que você possa trabalhar com crianças. No quesito assim, por exemplo, eu trabalho com o Ministério Infantil, como eu já falei, né, desde os meus 12 anos, agora eu tô mais ou menos com uns 26 anos, 20 então... e então, assim, já tem um tempo, né, acompanhando, conhecendo, principalmente aquelas crianças que você, aquelas figurinhas, né, que você sempre vê no culto infantil da tua igreja. Então você tem essa noção. Só que quando você desenvolve uma programação infantil, né, é até algo que eu venho aprendendo muito, assim, né, com a minha... na minha faculdade, né, que eu faço comunicação, publicidade, e é algo, por exemplo, que faltou naquele momento para você, né, é você identificar o teu público-alvo. Sim. Então, por exemplo, para você fazer uma programação para as crianças, você tem que ter uma noção de como que é aquelas crianças, como que você vai trabalhar com elas, como que... aí você vai começar toda a dinâmica, né, do evento e tudo mais. E uma coisa que deu muito certo lá na igreja, por exemplo, né, são as EBFs, né, as escolas bíblicas de férias, né, que a gente tinha. Elise já participou de muitas. Você chegou a participar? Como criança, Como eu ia criança, direto. Eu não me lembro de ter participado das EBF. Eu Na era, minha tão, época eu era também. tão fã de EBF que eu não ia só na igreja da Vila Operária. Eu catava todas Em as todas EBFs, as igrejas todas ao as redor. igrejas. No bairro tal, tem uma igreja na Fazenda EBF, eu ia naquela. Tava Depois, lá. no outro dia, estava na outra. E era assim, eu catava as EBFs Pra quem todinha. não sabe o que é EBF, explica aí. É Escola Bíblica, Escola de, Bíblica férias. de férias. Então, quando as Durante crianças férias entram às escolar, férias... As igrejas abriam para as crianças fazer os trabalhos mais intensivos, vamos dizer assim, né? Ocupar aquele... fazia tipo um congresso, né, ali com as crianças, e ali tem sempre um tema, alguma coisa Isso. ali, e desenvolve aquele momento. E aproveita que nas férias as crianças têm Muita energia para gastar. bastante tempo Né? livre já, né? E muita energia, então elas estão lá para poder... Elas gastam energia, mas também aprendem algo que vai trazer uma semente da eternidade para elas, né? Então, quando eu era criança, eu participava de muita EBF, né? Ou então Escola Bíblica de Férias. Mas na minha época agora, né? Vamos dizer assim, que eu estou trabalhando nesse ministério, a gente desenvolveu algo lá chamado Super Sábado. Que é como se fosse uma mini EBF, né? Então a gente passa a tarde inteira com as crianças, sempre tendo essa parte da dinâmica, essa parte interativa, a parte da palavra principalmente, porque a gente acredita que não é só você brincar com a criança, não é só você fazer com que a criança pule, dance, grite, faça tudo que a criança sempre já faz normalmente, né? Mas algo importante é você não esquecer que você ali está como um missionário, né? Você está ali como uma pessoa que está sendo usada por Deus para propagar do evangelho para a criança na linguagem dela. Então, por exemplo, quando você vai falar com a criança, você tem que entender como que ela vai entender a aula, Receber como que você vai perceber, como que ela vai, né? como que ela vai receber aquilo, né? Então, é muito importante isso, né? E a gente sempre faz também brincadeiras. Então, tem que ter todo, vamos dizer assim, né? Um combo, né? Então, é algo muito importante. Então, isso foi uma coisa uma ferramenta que a gente entendeu que deu muito certo, também analisando todo o cenário, né? Que está ao redor da minha igreja, porque a nossa igreja, ela se encontra numa comunidade carente e tudo mais. Então, a gente vê que as crianças, elas abraçaram muito esse trabalho evangelístico, né? Não é à toa que sempre quando a gente teve um período da pandemia, né, que a gente deu uma pausa nesse Super Sábado, e quando eles encontravam a gente pela rua, a primeira coisa que perguntava: tio, quando que vai ter o Super Sábado?
tia, quando vai ter o Super Sábado? Tio, e o Super Sábado? Tio, eu tô com saudade do Super Sábado. E a gente falava, não, daqui a pouco a gente vai voltar, fica tranquilo, daqui a pouco. Porque elas justamente gostavam de passar esse tempo com a gente na igreja e elas viam essa necessidade, né? E a gente vê uma dificuldade, eu falo isso também porque as pessoas, normalmente nas igrejas você vê a dificuldade de ter pessoas para apoiar o ministério infantil. A gente vê, por outro lado, pessoas que têm até um coração disponível, vamos dizer assim, mas não têm o conhecimento. No meu caso, eu até detectei que eu precisava adaptar a minha comunicação, porque eu sabia que estava num ambiente com as crianças, etc. Mas essa habilidade precisa ser desenvolvida, né? E eu, entre erros e acertos, óbvio, foi uma questão muito pontual, uma questão assim, emergencial. Eu creio que se você se planeja, um planejamento e uma preparação ali, eu acho que você consegue ter um resultado melhor. Mas de fato, na minha experiência, foi uma experiência assim, pontual. E eu fiquei a reflexão depois, falei assim, cara, preciso adaptar minha linguagem. Mas, por exemplo, a Elise, quando dava aula para as crianças, teve um dia que eu estava indo para a classe lá dos adolescentes, acho, e aí a Elise pediu ajuda para levar um quadro e o apagador e o etc. E aí eu peguei os materiais dela, peguei o quadro e fui, era do lado da igreja, a gente dava aula ali até na garagem da Geralda, né? Não Dava tinha aula para as estrutura crianças. não né? tinha estrutura de salas prontas, né? Então, a casa dos vizinhos ali, que eram em torno da igreja, as pessoas que eram membro da igreja e que tinham a casa ali no entorno, abriam as portas para a gente poder dar aula para as crianças. E aí a gente ficou um bom tempo na garagem da Geralda. Aí a Elise, enquanto estava se deslocando, alguém parou ela para conversar alguma coisa e eu fui na frente. E aí quando eu entrei, já um pouquinho atrasado, assim, as crianças já estavam já sentadas lá. E eu entrei, normalmente a Elise que entrava assim com um quadro, com um apagador, com não sei o que, com material. Quando eu entrei, as crianças olharam para mim, assustadas e Achando que preocupadas, você que ia dar e aula. falaram assim: tio, é você que vai dar aula? Aí eu não perdi a piada, né? Não perdi o momento, né? Aí eu falei bem sério, assim, eu falei assim, é eu que vou dar aula hoje, bem sério. Aí as crianças, aí os meninos mais descolados, assim, começaram a rir, né? Aí eu falei, você tá rindo de quê? Desce agora, paga 10. Aí você tem que entrar na brincadeira também, né? Mas eu falei sério, aí daqui a pouco o Só que garotinho... ele estava brincando, meu Deus. Aí daqui a Fala, pouco Deus o garotinho perdoa. foi e deu, eu falei, rapaz, pode descer, paga 10 flexão agora. Aí o rapaz desceu, o garoto abaixou para fazer flexão nisso, Elise entra. E quando Elise entra, eu falei nada, pô, me dei as costas e saí, né? Aí quando terminou a aula, eu fui lá, a Elise, o que aconteceu que as crianças ficaram numa paz, ficaram num silêncio? E aí a Elise falou assim, não, eu não entendi, mas quando eu entrei, as crianças costumavam fazer bagunça, as crianças ficaram num silêncio sepulcral ali, ninguém fazia nenhuma pergunta, né? Você vê que na a minha maneira, inconscientemente, ele não tinha preparo nenhum. Ainda bem que eu saí, que a Elise que deu aula, porque eu não tinha preparo nenhum. Acho que... Bem se vê, né? Que a criatura não tinha preparo nenhum para estar lá. Não, mas uma coisa que você comentou aí, e eu acabei esquecendo, é que, por exemplo, essa questão de dom, de habilidade e tudo mais. Eu, por exemplo, quando estou trabalhando, né, com as crianças, eu me imagino como se eu estivesse na minha escola bíblica de férias, né, no meu super sábado. Então, eu pulo, grito, eu normalmente faço essa primeira parte, né, de cansar as crianças. Então, corro para um lado, corro para o outro, para depois um outro vir contar a história. Porque também é toda essa parte interna, né? Assim, você precisa se organizar com o Ministério Infantil. Mas, por exemplo, como o Edinho falou, eu não tenho dom para dar uma aula, eu não tenho dom para estar na frente do Ministério Infantil. Mas você pode estar ajudando de outras formas, né? Sim. Lá na igreja, por exemplo, a gente tem muito dessa necessidade de entregar também, além da palavra, né? Que é o alimento espiritual, a gente também tem que entregar o alimento físico, né? Então a gente tem que sempre preparar o lanche e tudo mais, porque a gente também não sabe como que é a realidade das crianças. Então, por exemplo, enquanto a gente está dando a aula, né?
outras pessoas que, por exemplo, não se imaginam dando aula, elas estão lá preparando o alimento físico, né? E as crianças, elas vão ser tão gratas quanto, né? Para essas pessoas. Então, no final, todo mundo está sendo útil para o reino de Deus, né? Isso que é importante. E eu acho que a mensagem que fica é: a gente precisa fazer o que precisa ser feito, não é o que eu gosto ou o que eu acho que. E a gente falava muito isso recentemente na igreja acerca de evangelismo, missões. A pessoa não tem que esperar que, se não, quem é missionário, quem tem o dom é fulano, eu não tenho. Não, Deus chamou a todos para pregar o evangelho e ele capacitou a todos. Agora tem alguns que têm um chamado específico, é diferente. E no ministério infantil, por exemplo, eu vejo muito semelhante ao campo missionário. Você fala, não tenho dom. Enquanto que, como você falou, tem pessoas que têm habilidades diferentes e existe preparações que a pessoa pode buscar para ela conhecer. Como eu e Elisa, nós estamos no seminário, não é por outro motivo, é para a gente adquirir mais informação e, com isso, utilizar em prol do reino. E dentro da área, seja de música, seja do ministério infantil, seja do campo missionário, seja de missões, seja de evangelismo urbano, seja lá qual foi a área que Deus está te chamando, existe capacitações. Então, eu acho que a gente não pode colocar essa desculpa. Hoje eu vejo assim, por mais que na minha trajetória eu não tenha a experiência, por exemplo, que o Júnior tem no Ministério Infantil, mas se tem uma necessidade, por que não? Né? E enquanto que um está sozinho carregando o piano, tem pessoas que precisam estar vigiando o ambiente, fazendo alimentação. E com isso você se ambienta e você vai observando. Eu acho que quando você teve a experiência, Elise, de pequenininho ali, viver uma coisa que eu não vivi, essa infância dentro da igreja, essas escolinhas, os cultinhos, etc. Então, para quem não teve essa vivência, tem uma dificuldade maior de adaptar essa linguagem, porque já conhece o evangelho numa linguagem do adulto, né? E aí você codificar isso para a criança, você tem um time ali. Mas você precisa estar junto, precisa observar, precisa se colocar à disposição, né? Uma coisa que eu queria colocar também, porque às vezes as pessoas já me perguntaram até, mas por que você deixou de dar aula para as crianças e tudo mais? Eu falei assim, enquanto eu estava dando aula para elas, eu estava já no início, já estava na minha faculdade de Direito. E a faculdade de Direito é uma faculdade que te força a ser formal. Você, querendo ou não, você passa a ser uma pessoa mais formal, porque tem uma vertente ali de linguajar, de você se portar, a vestimenta, tudo que você vai fazendo ali, você não vai percebendo, mas você vai começando a se tornar mais formal. E é engraçado até, porque quando chegou, tipo assim, o terceiro período, você tá no início da faculdade, são 5 anos para fazer direito, no mínimo, né? Porque tem gente que vai mais. E aí, quando tu chega lá no terceiro período, aí já começam a te chamar de doutor, de doutora. E eu até ria, eu falava, eu, doutora? E tipo assim, eu achava aquilo engraçado. E depois aquilo passa a ser muito normal. E o que eu percebi? Dentro da hora que eu estava dando aula para as crianças, e também porque eu pegava um tipo de criança que já era quase adolescente, né? Eram os juniores ali. Quando eu estava falando com eles, eu sem perceber, a minha linguagem estava sendo modificada. Então eu estava ficando mais formal na minha fala. E eu comecei a ter dificuldade de falar com as crianças, porque o meu dia a dia, de segunda a sexta, eu tinha que ser extremamente formal. E aí, no sábado e no domingo ali, que eram os dias que eu estava mais com as crianças, eu tinha que ser extremamente, vamos dizer assim, simples, né, no meu falar, porque eu precisava construir frases para crianças. Aquilo estava dando um nó dentro de mim. Então, eu falei assim, gente, eu não estou conseguindo. É muito difícil para mim lidar com essa dificuldade, com duas realidades muito difíceis. E, ao mesmo tempo, eu estava vendo, né, o chamado ali mais com a questão da pregação. Aí começou a vir a oportunidade. Né? Eu falo que meu pai começou a dar a oportunidade para o domingo à noite, que é a hora que você fala assim, meu Deus, eu agora estou pregando mesmo na igreja. É o domingo à noite. Quando veio aquela oportunidade ali de estar pregando e tal, eu comecei a ver que aquilo era...
era a vertente que Deus estava me chamando. Então eu percebi que existia um momento em que eu realmente teria que optar por uma das duas vertentes ali. Ou eu seguiria falando para as pessoas, jovens, adolescentes, adultos, né, que estariam no culto, vamos dizer assim, mais formal, ou eu estaria me dedicando com as crianças. E ali estava tendo uma bifurcação para mim e eu precisei escolher. Então, assim, não é que também eu tenha largado de qualquer forma esse ministério, porque eu acho que é muito importante as pessoas pensarem no ministério infantil. Mas, naquele momento, eu entendi que era a minha experiência deveria deixar aquilo ali e continuar. Tanto que, naquela época, eu era professora das crianças junto com a Sheila. E a Sheila continuou dando aula para as crianças, até hoje, né? Se ela tem oportunidade, ela vai estar no Ministério Infantil. E ali, ela fez faculdade também, é secretária bilíngue. Então, assim, para ela não foi um problema a formalidade no falar, mas para mim foi. Então, foi quando eu tive que dar essa modificada. É uma área muito importante, é uma área que, às vezes, é pouco explorada em termos de formação, né? As pessoas... hoje a gente tem o privilégio de ter na igreja, na nossa igreja, por exemplo, pessoas formadas, que têm formação dentro da área da educação infantil e etc. E a gente vê que isso não é muito comum, vamos dizer assim, nas igrejas pequenas, né? Igrejas com, sei lá, menos de 50 membros, vem a necessidade, as pessoas se prontificam. Entre erros e acertos, normalmente são poucos que carregam um piano sozinho, né? Que às vezes se identificam com algum outro ministério, mas estão ali por necessidade. E tem pessoas que eu acredito também que tem pessoas que conseguem ter uma fluência muito maior com as crianças. Eu vejo no dia a dia, eu e Elisa, eu sempre nos comparo. Aonde eu e Elisa que tiver criança, as crianças estão brincando com ela, estão pulando, e aí tem criança, como a gente já ouviu, fala assim: tia, você é criança ou você é adulta? Eles Já ficam... te perguntaram? Já. Porque eu gosto de brincar com as crianças e tudo mais. Só que tem uma hora que você tem que escolher, querido. Você não tem 300 mil braços e 1000 pernas. Então você precisa focar qual é o teu ministério dentro da igreja. No dia que chamaram a Elisa e falaram assim: você é adulta ou você é criança? A criança me chamou de vovô. Então... E ainda foi uma sobrinha minha, me chamou de vovô Carlos. Vovô Carlos, eu falei, pronto, me arrasou. E perguntou se Elisa era criança e me chamou de vovô. Eu falei, tá feito. A distância Mas o que a Elisa falou, acho que a minha trajetória profissional foi caminhando para esse ambiente muito formal. E, naturalmente, a dificuldade de adaptar a linguagem. A Elise ela tem uma habilidade de conversar com as crianças com mais facilidade. Em algum momento, mesmo ela tendo essa facilidade da comunicação com as crianças, em algum momento ela viu que estava se tornando difícil, porque a gente vai sendo influenciado com muita carga, né, de informações. É isso que o Edinho estava falando, né? Tem o fato, por exemplo, quando eu e Elise, né, a gente já viveu essa experiência de estar tanto vamos dizer assim, no lugar das crianças, né, assistindo as EBFs, as programações infantis. Então, a gente tem um pouco mais dessa habilidade, sabe como lidar, fazer uma coisa ou outra. Já as pessoas que talvez já chegaram um pouco mais adultas, né, elas não vivenciaram isso, né, da uma forma verdadeira. Então, elas ficam sempre um pouco mais, assim, não sabem... Travadas ali, um pouco, né, travadas, né? Mas uma coisa que você comentou aí é que essa questão da necessidade, né? Muitas das vezes a gente acaba indo por necessidade, só que é algo que as igrejas elas têm que pensar, né? Porque o público infantil, ele também tem que ser um público, ele também é um público, né, carente da palavra de Deus, né? As pesquisas sempre falam que quando as crianças até 5 anos, elas são mais suscetíveis a estar aceitando a Jesus e permanecendo, né, durante toda a sua vida. Então, se você prega para uma criança
ela vai entender. As pessoas acham que ela não entende, que é uma coisa, oh meu Deus, que coisa difícil para que ela possa entender. Não, criança ela entende. Você só precisa chegar a ela, né? Fazer com que ela possa te compreender. Porque além do mais, a gente está sendo simplesmente ferramentas, né? Quem vai trabalhar no coração da criança é o Espírito Santo. Então a gente tem que entender isso também. Mas as crianças, elas também são um público carente da voz de Deus, É né? interessante quando você fala isso, porque, assim, não é que a gente esteja pregando a religião, a gente está pregando Deus, né? A gente está querendo que a criança tenha ali princípios e valores, né? É isso que a gente está ensinando para as crianças ali naquele momento. É óbvio que, às vezes, elas não vão ter a completa noção do que está sendo dado ali para eles, né? Porque conhecer profundamente sobre o tema graça de Deus, conhecer sobre pecado profundamente, isso vai ser na caminhada cristã. É óbvio que a criança vai ter uma certa limitação do que ela pode compreender, né, do assunto. A gente não está falando de uma criança fazer uma faculdade de teologia. A gente sabe que ali a criança está observando princípios e valores. Então, assim, para a idade dela, é a hora dela criar bases de valores e princípios. Então, é a hora que ela precisa ter contato com, né, com o evangelho puro e genuíno. Não estou falando de religião, estou falando dos princípios cristãos ali para aquela criança, que não faz mal para ninguém. Acho que essa que é a questão. Princípios cristãos é você, né, é a salvação em Cristo Jesus, sim, mas também como que você vai lidar com seus relacionamentos. A criança já se relaciona com pessoas, né? Sim. Seja com as autoridades que são pai e mãe, professores, dentro da igreja, fora da igreja, com a sociedade, ela vai estar vivendo vamos dizer assim, as relações dela, né, ali. Sim. Então ela precisa saber, quando ela tiver dúvida, né, isso é certo ou errado? Como eu faço? O que eu ajo? Então é muito importante que a criança tenha essa questão espiritual, vamos dizer assim, Inculcada, desvendada. né? Não, e desvendada Sim. para ela, porque às vezes ela não sabe, né, ela não vai saber realmente por si só, às vezes, que existe batalha espiritual por trás daquilo ali. E faz muito bem. Eu digo assim porque eu tive o privilégio, o Júnior também teve, né, de viver a nossa vida, vamos dizer assim, ser ensinado desde pequeno, né, ali desde criança. Então, aquilo ali foi me trazendo princípios que eu levo para mim até hoje. Então, alguém que vai receber o evangelho, né, que vai conhecer princípios e valores cristãos mais à frente, não é que é impossível, porque Deus pode todas as coisas e Deus supre todas as questões. Mas ela vai ter, vamos dizer assim, que desconstruir para depois construir. A criança não, ela vai estar construindo já da forma certa. Isso aí vai facilitar, vai tirar ela de muitos embaraços da vida. De muita né? furada aí pela vida, né? Nossa, Acho com que certeza. na nossa igreja, um dos ministérios mais fortes é o ministério infantil, historicamente, né? A nossa igreja, como você falou, eu me recordei também na época da pandemia, também parou, a gente viu o impacto disso, e aí as crianças sedentas, e aí no retorno, a retomada do trabalho, ele ganha uma robustez rapidamente, ou seja, as crianças correspondem. Então tem um grupo ali nos bastidores que trabalha arduamente, que se dedicam, que se preparam, enfim, que investiram tempo ali, tanto de preparação, de formação, como e pessoas ali nessa rede de apoio que você falou, como Geralda, muitas outras ali, ajudando nesses bastidores de cuidar, de vigiar, de cuidar de um alimento. E a gente vê que esse trabalho, ele tem muitos testemunhos de crianças que aparentemente, como você falou, está ali num ambiente, você acha que não está captando a mensagem, porque a criança, o nível de atenção dela é diferente do adulto. O adulto consegue ficar parado 2 horas no culto olhando para uma pessoa. A criança, ela não para, né? Ela está ali sempre se mexendo e aparentemente ela está distraída, mas ela está ouvindo. E ela tem essa capacidade de assimilar, e as professoras contam, Elise também tem alguns testemunhos falando da volta de Jesus, o impacto disso na vida das crianças, mas muitas das crianças ali de pais não cristãos ouvem ali, tem uma vida social muito complicada, tem um contexto familiar muito complicado, mas as crianças vão, se alimentam, algumas delas aquela refeição é a única refeição do dia,
e aquelas crianças vão para casa e quando a gente menos espera, vem testemunhos de palavras que no momento oportuno elas acabam pregando, né? Então isso é gratificante, né? Exatamente, como a Elise falou, né? Elas não vivem somente isso, mas elas também têm a oportunidade de estar pregando até mesmo para os amiguinhos deles, até mesmo para a família. Talvez não de uma forma direta, né? Tipo com palavras, mas com, com comportamento, né? A gente vê muito disso lá na minha igreja. Crianças que chegam e são aquelas crianças que você, meu Deus do céu, precisa de 2, 3 pessoas para estar cuidando, mas com o passar do tempo você vai lidando com ela, você vai trabalhando, Deus vai te dando estratégias e você acaba criando um relacionamento, acaba criando essa relação com essa criança, né? E ela já começa a compreender, né? Entender, né? Essa posição dela, ela já começa a ficar, entender assim, tipo, Muda o comportamento, né? totalmente, muda o comportamento dela e chega até a chamar a família, né? A gente tem um caso lá de crianças que chegaram no culto infantil, assim, passaram meses lá e hoje a família tá lá também, na igreja e tudo mais. Então você vê a importância de uma criança indo para a igreja, né? Sendo evangelizada. Porque através das crianças você pode chegar, né, numa família inteira. Isso que é interessante. No último programação do Dia dos Pais, a gente pôde ver isso, né? Igreja lotada. E o Ministério Infantil é grande, é robusto na igreja, e muitos pais, às vezes, vão ali uma vez no ano, ou pouquíssimas vezes, ou as mães, né? Na programação do Dia das Mães, o pai na programação do Dia dos Pais, mas a gente também tem esses momentos de ouro que a criança está ali fazendo uma apresentação, porque ensaiou e etc. E aí chama os pais, e aí os pais então ela acaba sendo esse canal, né? Essa abertura. Na última programação do Dia dos Pais, eu vi a igreja cheia no domingo à noite, as crianças fazendo as apresentações, e eu vejo como era importante os pais estarem ali ouvindo. E ao mesmo tempo que teve ali o momento das crianças se apresentarem, treinar as músicas, etc., mas também teve uma palavra sólida e robusta ali para os pais estarem ouvindo sobre paternidade e uma palavra abençoada. E essa conexão veio a partir das crianças, uma coisa que é construída ao longo de muito tempo, né? Na hora que um pai senta ali na cadeira para ouvir, é o início de uma colheita, né? De um grande trabalho que começou lá atrás, né? E hoje em dia eu posso até dizer, né, que tudo que eu conheço assim de igreja, de cristianismo, já foi semeado, né, naquele período quando eu era criança. E hoje eu posso, por exemplo, eu já passei um tempo, né, no campo missionário e tudo isso, então eu levava isso no meu coração. Caramba, tudo isso que eu estou vivendo hoje são coisas que foram pregadas para mim desde quando eu era criança e é gratificante, né? Você tá todo esse tempo vivendo todas essas experiências e tendo a oportunidade, né, de estar num ambiente tranquilo, num ambiente que você sabe que é um ambiente de Deus, né? Porque muitas pessoas chegam a Deus assim, né? Porque tem um testemunho de tal coisa, eu tive que passar por aquilo, tive que passar pela prova para depois conhecer a Deus, e você simplesmente conheceu a Deus da forma mais simples e pura, né? Então isso que é gratificante. Eu penso assim, né? A pessoa, quando tem uma necessidade, ou quando ela sente o chamado, ali, ela vê a necessidade e Deus chama, e às vezes ela é resistente. Eu me recordo da passagem de que Jesus está andando sobre as águas, e aí os discípulos estão no barco, e aí Pedro é o único corajoso que fala: mestre, se é você mesmo, então dê a ordem aí que eu vá até você. E aí ele vai em direção a Jesus. Eu fico pensando, quem foi o homem anterior
que tinha andado sobre as águas. Ninguém tinha andado sobre as águas. Ele não tinha uma referência, ele não tinha um modelo, ele não tinha nenhuma técnica, ele não tinha uma formação, ele não tinha nada. Mas ele só tinha uma coisa, ele sabia que quem estava lá era Jesus, quem estava dando a ordem era Jesus, e que ele estava indo sobre aquela ordem. E Simplesmente aí, foi. simplesmente foi. E enquanto muitos criticam, né, que ele, homem de pouca fé, e Jesus segurou pela mão, que ele estava caindo, mas quem foi o homem, tirando Jesus e Pedro, que andou sobre as águas? Não teve outro, né? Então ele teve uma experiência única. Então, independente, eu vejo o poder do Evangelho, o poder da Bíblia, independente de você ter vivido ou não, a Bíblia ela é o único manual que ela consegue te instrumentalizar para você orientar casais, mesmo você sem ter casado. Deus te dá sabedoria e te colocar numa situação. Quantas vezes eu e Elise, na nossa época, muito antes ao casamento, a gente se via na situação de ser canal de Deus para estar aconselhando casais. E a gente ficava se perguntando, falava assim, cara, que a gente nem casado é. E a gente fala sobre relacionamento, etc. Porque é a palavra, é o manual de vida, né? Então, se a gente se aprofundar na palavra, mesmo você sem ter casado, ter sido casado, você tem uma autoridade espiritual para aconselhar. Se você não tem filhos, e aí Deus te capacita para você orientar casais que têm filhos. Deus te capacita para você dar uma aula para as crianças, mesmo você não ter vivido aquilo na sua infância. Você entrou para o Evangelho. Ou seja, o manual tá na leitura da palavra, tá no direcionamento de Deus. E quando a gente fala assim, Senhor, não sei como é que anda, ninguém, não, eu vou confiar aqui na tua palavra. O Senhor vai capacitar e vai direcionar. E eu acho que entre erros e acertos, eu vejo assim, graças a Deus teve outras pessoas que colocaram a mão no arado em relação ao ministério infantil e nunca deixou de ser ativo. Mas eu posso falar sem nenhuma hipocrisia, que se não tivesse outra pessoa, eu ia me colocar na brecha. E eu tenho certeza que Deus ia me lapidar. Então, na nossa história, Deus nos colocou no Ministério de Louvor para capacitar, treinar, formar e aprender. E eu acho que isso foi a nossa identidade ali, a nossa vivência. Mas quantas pessoas colocam essa barreira, né? Não, eu não tenho esse dom, eu não tenho esse chamado. Queridos, não coloque empecilho, porque Deus é quem capacita. E pela palavra nós temos a autoridade de chegar e fazer a obra do Senhor, né? Exatamente. A seara é grande, né? Como a palavra de Deus mesmo diz. E basta nós tomarmos essa posição e decidirmos, não, eu vou me colocar aqui para ser um trabalhador no reino de Deus, né? E aí é com Deus mesmo, né? O próprio Espírito Santo que vai te dando as ferramentas, vai te lapidando, como você falou, né? Vai te construindo para você ser aquele trabalhador ideal, né? Então, é isso mesmo, você só tem que se posicionar e falar, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A gente vê também pessoas que muitos chegam no ministério infantil e caminham por a necessidade inicialmente e depois se descobrem naquele ministério, né? Assim, cara, eu preciso de ajuda, Elise, você tem como ir lá comigo? Eles, olha, eu nunca trabalhei com as crianças não, mas eu vou. E daqui a pouco a pessoa se descobre, né, dentro daquele ministério, né? Verdade. Queria só te perguntar, Júnior, assim, quando você foi no campo missionário, se você trabalhou com crianças lá ou se lá foi uma outra situação? Então, lá foi um pouco de tudo, um pouco de todos, né? Porque, como para aqueles que não conhecem, né, da minha vida nessa área mais, nesse campo mais missionário, né, nesse lado missionário, eu passei um tempo no Chile, fui fazer uma escola de discipulado lá, de apenas eu bobinho, achando que ia ficar 6 meses, permaneci 3 anos. Ai, ai, mas eu fiquei 6 meses, 3 meses no Chile, depois tive a oportunidade de estar viajando, fui para a Espanha, para Portugal, aí depois passei um tempo no Uruguai, viajei um pouco pelo Brasil também, levando a palavra, e
e nesses lugares, né, em cada lugar você vai vendo a necessidade, né, da comunidade que a gente está trabalhando. Então, você tem que trabalhar com jovens, você tem que trabalhar com criança, com adulto, você tem que ser aquela ferramenta que tem mil e Universal. uma utilidades, né? Multiuso. É O justamente chiclete isso. do MacGyver, né? Assim, de manhã você está trabalhando de manhã você está trabalhando para as crianças, de noite você vai ter que dar uma palavra para os adultos, no outro dia é para uma célula de jovens, então é tudo ao mesmo tempo, né? E as igrejas aproveitam, né? Porque você está indo, então, vamos aproveitar que você está aqui, vamos te dar essa oportunidade, essa, e é gratificante, né? Porque a gente está ali justamente para isso. Durante essa sua jornada aí, como você falou, né? O que te motivou a fazer essa escola de formação, né? O que é essa escola para quem não conhece e o que te motivou a estudar nesse sentido aí? Tá, vamos falar aqui agora em poucas palavras, né? Porque esse podcast falamos mais do lado infantil do que tudo, mas é Jesuicidência, né? Como as pessoas falam. Deixa. As pessoas aqui precisavam conhecer um pouco mais sobre o Ministério Infantil. Mas eu comecei a sentir esse desejo, né, no meu coração, justamente pela Elaine, né? A prima da Elise, que me convidava a participar quando vocês recebiam grupos missionários na igreja da Pauliceia, na igreja de vocês. Ela me convidou porque precisava de ajuda com pessoas que falavam inglês e tudo mais, e tem aquela questão da tradução. Então, é bom que até mesmo você pratica, né? Você só está no curso de inglês, né? Só fala aquilo que está lá na sala de aula, com o professor, com o aluno. No final, quando você sai, você volta para sua vida normal, né? E ali eu vi uma oportunidade de estar praticando meu inglês e conhecendo gente nova. Sempre gostei de viajar, sempre gostei de conhecer gente nova. E eu lembro que até o primeiro grupo que eu conheci foi um grupo do Haiti. Não sei se vocês lembram, né? Lembro. O grupo... Marcou a nossa igreja, Exatamente. Os haitianos. Um grupo do Haiti. E ali eu tive a primeira oportunidade, né, de estar traduzindo do inglês para português, né? E no culto de despedida deles, olha que interessante, eu fui, né, no culto lá na igreja de vocês, e Deus falou muito forte no meu coração de que um dia eu estaria vivenciando aquilo que eles estavam vivendo, né? E Que ali legal, né? eu comecei a chorar. Eu tinha o quê? 12 anos. Olha só, pra você ver, né? Meu Deus, tem isso tudo de tempo? Verdade. Gente, 12 anos. agora eu tô ficando preocupada. Meu pai do você céu, ver foi que- ontem, menino. Que isso? Pra você ver que eu tava saindo da minha infância, indo pra adolescência, né? E Deus já tava falando no meu coração. Eu já tava tendo experiências com Deus, né? Então você vê que você não precisa ser adulto, né? Para você ter uma relação íntima com Deus. Deus já fala com crianças, a gente tem exemplo disso até mesmo com Samuel, né? Verdade. Na Bíblia. Sonhos e visões. Sonhos, ali, né? visões, justamente. E naquele culto eu sabia que um dia Deus estaria me chamando, né? Estaria, vamos dizer assim, ajustando o meu caminho para que eu pudesse também estar vivendo aquela oportunidade. E passaram-se outros grupos missionários e a gente ajudando ali. Veio o pessoal do México, Holanda, Havaí, muitos outros, né? Do mundo inteiro. O legal da Jocum, né, que é esse grupo, essa organização Bem missionária, misto, né? é porque você encontra grupos do mundo inteiro e dá essa oportunidade, né, para você estar fazendo Deus conhecido em lugares que você nunca ousava, né, ir, né? Então, isso que é interessante. E teve uma oportunidade, né, que chegou um grupo, se eu não me engano, de aconselhamento do Chile na igreja de vocês ou em alguma outra igreja, porque o ministério cresceu tanto que não foi somente da igreja de vocês, a gente começou a ajudar grupos de outras igrejas, né, que nos chamavam para estar auxiliando nessa questão da tradução, nessa questão da estadia deles aqui. Então, a gente ajudava grupos, vamos dizer assim, da cidade inteira, né? E quando esse grupo, né, do Chile estava aqui,
simplesmente uma noite eu estava dormindo, né? E vamos dizer, eu tive um sonho barra visão, alguma coisa assim, que foi algo muito forte no meu coração, assim, né? De que eu me via num lugar que eu nunca tinha vivido, assim, nunca tinha visto. Eu via um coqueiro, assim, né? Que diferente desses que a gente encontra aqui no Rio de Janeiro, era um coqueiro mais com um tronco mais largo, assim, né? E, e Deus começou a falar muito forte no meu coração sobre o Chile. E quando eu cheguei lá no Chile, o que que eu vi? O O coqueiro. coqueiro. O coqueiro. Então, assim, foi como se eu tivesse tido um déjà vu, assim, né? Quando você tem esse déjà vu e tudo mais. Então, na verdade, naquela experiência de uma visão, de um sonho, assim, né? Eu pude estar vivendo, assim, mais pra frente, 1 ano, 2 anos depois, e eu pude estar vendo que Deus, ele estava me acompanhando, né? Em todas as decisões que eu fui tomando. E só uma coisa antes, né? Antes desse sonho, né? Todo adolescente passa por aquele período que se chama Enem, né? Você ter que fazer a bendita prova do Enem, né? Que você fica nervoso e tudo mais. E quando eu terminei meu ensino médio, eu estava querendo fazer a faculdade de engenharia e todo ano eu fazia o Enem. Na primeira vez eu fiz o Enem e não conseguia a quantidade de pontuação pontos. necessária para alcançar, né, para ir pro Enem, Para para fazer engenharia. engenharia. E eu um dia conversando com Deus assim, mas aquela conversa que você fala, poxa Deus, o que está acontecendo? Eu estudo, eu passo o ano inteiro estudando de manhã, de tarde, todos os momentos e não consegui ano passado, não consegui esse ano, o que está acontecendo? E durante um dia assim que eu estava na rua orando, meio que falando sozinho, assim, que nem um doido, eu ouvi uma voz falando assim no meu ouvido de que eu só iria para a faculdade depois que eu tivesse essa oportunidade de estar vivenciando aquilo, né? De estar indo para o campo missionário. E eu lembro que foi uma coisa tão audível, né? Que eu olhei assim para trás, olhava para um lado, olhava para o outro, achando que tinha uma pessoa falando atrás de mim. Quando na verdade depois eu percebi que foi Deus, né? Então, se eu pensava que Deus não falava de forma audível, eu tinha certeza. Ali Naquele você momento eu teve a tive um certeza. momento, naquele momento eu tive certeza de que Deus falou comigo, né? E eu fui vendo, né, que tudo foi sendo trilhado conforme a vontade de Deus para minha vida, até que eu cheguei lá no Chile, aí eu tive a minha escola de discipulado, fui encaminhado para a Espanha, para Portugal, e lá a gente passou por um período também assim de batalha espiritual muito forte, porque eu fiquei num lugar que eu acho que, se eu não me engano, 0,1% da população era cristã. Então era um lugar conhecido como não alcançado, né? Reconhecido como um local não alcançado. Então a gente vivia é, um peso espiritual muito forte lá. Lá tinha muito dessa questão da cultura Wicca, né? Então era algo assim bem bem forte. A gente estava Um contraste muito grande, um né? contraste muito grande. A gente em Portugal, né? Eu passei um tempo em Coimbra. A gente estava ajudando uma igreja mesmo, só tinha o pastor e a família deles lá. Então eles estavam fundando a igreja lá e a gente passou por muita guerra espiritual, muita assim de a equipe inteira se enfermar, a gente ter casos de. Eu tive um caso de epilepsia lá, então assim, foi uma questão assim de bem forte assim, né? Que para tentar desestruturar a nossa equipe, desestruturar a nossa, assim, nos tirar do foco, né? Mas graças a Deus a gente vê que sementes foram plantadas e hoje a gente mantém contato, a gente vê assim que através daquilo vidas foram salvas, a gente chegou a fazer batismos lá e tudo para a glória de Deus, né? E de lá a gente voltou, Deus me encaminhou também para o Uruguai. Lá a gente também trabalhou com uma base missionária que também estava
como que é a palavra? Eu esqueci, mas que estava iniciando, né, a sua... Uma congregação Isso, lá, né? Tava uma início de... Isso, uma base missionária estava iniciando o seu processo lá, e de lá a gente começou a ir, depois a gente foi uma viagem missionária para o Brasil, né? Então a gente passou um tempo no sul do Brasil, aí depois no Nordeste, a gente veio aqui para o Sudeste também, e cada lugar tinha a sua realidade. Então aí que eu falei, a gente trabalhava muito com crianças, a gente chegou a trabalhar também com adolescentes, com adultos, e você tem que entender também porque o Brasil é um país continente, né? É um local tão imenso que, da mesma forma que a gente pregava a palavra lá no Sul, não era da mesma forma que a gente tinha que falar lá no Nordeste, que é a forma que a gente falava nas escolas aqui no Sudeste. Então, cada lugar você tem que entender, você tem que considerar o contexto, Se adaptar, você tem que, né? se adaptar, você tem que considerar tudo aquilo que está ao seu redor. E o principal, né, é criar relacionamentos, né? Uma coisa interessante que eu sempre levo para minha vida, né, que você tem que refletir a imagem de Cristo, mas também você pode pregar a palavra dele simplesmente sem usar palavras, né? Você pode, através mesmo de uma simples conversa, um simples momento, passando um tempo de qualidade com uma pessoa, conversando, aconselhando, você vê que a vida daquela pessoa pode ser transformada, né? Simplesmente com um pouco de atenção. Então, esse período da minha vida foi muito importante para eu também estar entendendo esse lado como missionário, né? E no momento que eu estava me acostumando com essa vida, né? Que eu falei, nossa Senhor, é aí que eu vou, né? Entendi que o Senhor tem esse chamado para minha vida. Entendi que tudo que eu fui trilhando na minha vida, desde aquele período que eu fui crescendo na minha igreja, nas EBFs, vamos dizer assim, né? Que eu tive que utilizar muito das técnicas de EBF lá também, né? No campo missionário. Então, tudo que eu vivenciei na minha vida foi algo muito importante para eu estar passando durante esse período. E quando eu já estava me acostumando, Deus falou, tá bom, agora você vai voltar para o Rio de Janeiro. Fala, lembra da faculdade? Porque Então, eu tenho agora uma coisa muito importante para você. Tá lembrado? É, isso mesmo. Tá lembrado daquela faculdade, né? E Deus me encaminhou para estar fazendo faculdade. E da mesma forma que antes eu via as portas fechadas, né? Foi uma questão de segundos que eu vi as portas sendo abertas, assim, e graças a Deus, Deus foi me surpreendendo. No tempo de Deus, né? Tudo no tempo de Deus. É isso. Nosso horário já foi, né, Elisa? É uma pena, Ai, que passar porra, mas rápido. Como a gente costuma Pois é. fazer com o pessoal. Tá acabando. Mas acho que a mensagem que ficou para mim é essa: não esperar Deus botar um rótulo assim, você tem um chamado, não, eis-me aqui, né? E o Senhor nos capacita, né? Como o Juninho falou, ele via a necessidade na igreja e se colocava lá. Certamente ele foi amadurecendo ao longo dessa caminhada e foi aperfeiçoando muita coisa do que ele viveu, né? E Deus, quando chama ele para ser forjado ali fora do seu ambiente ali da zona de sua conforto. igreja, da zona de conforto, Deus estava exatamente querendo moldar esse canivete suíço para que Deus pudesse utilizar ele da Exatamente. melhor forma onde que fosse necessário, né? Verdade. Eu Fala aí, também Liz. aqui, eu falei assim, aprendi bastante, porque essa trajetória também me fez lembrar muito, né, da minha, porque eu também nasci num lar evangélico e também trilhei ali um certo período dentro do próprio Ministério Infantil. Então, assim, me lembrou muitas das coisas e o que eu, de repente, gostaria aqui, assim, da gente, nesses últimos minutinhos aqui, é lembrar que as crianças precisam também de salvação, né? A gente não achar que uma criança não é capaz de compreender o mundo espiritual na limitação dela, né, do jeito que uma criança pode entender, mas ela é alvo do amor de Deus. Ela, né, é ali colocado para ela e ela vai precisar de salvação. E a salvação, a gente já conversou aqui em outros podcasts, nunca se tratou do que a gente merece, não é porque a gente faz algo para Deus. Nossa, como o Juninho trabalhou na obra de Deus, então ele é um homem bom, ele vai ser salvo.
não tem nada a ver com o que a gente faz, né? Tem a ver com a graça de Deus. Deus nos dá a salvação. Quem encontra Jesus, encontra a salvação. Então, assim, as crianças precisam saber disso, né? E a gente aqui falando sobre o Ministério Infantil, como é importante a gente, e é o tiro de lição, né? Como foi importante para mim e como é importante dar essa oportunidade a outras crianças, para que elas possam viver o Evangelho desde cedo e ser, vamos dizer assim, protegidas, né, de uma vida que tenha muitos erros, né, muitas coisas, para depois ter que refazer tudo. Então, assim, para mim é importantíssimo você prevenir muitas dos pecados e das questões que podem destruir a vida de uma pessoa, né? Então, assim, estar no Evangelho desde cedo é dar a oportunidade a essa criança dela ter uma vida muito boa, né, dali para frente. E aí, Júnior, quais são as suas palavras finais? Não, durante essa sua fala, né, eu estava pensando que muitas pessoas colocam as crianças, né, como a igreja do futuro, né? E toda vez que me dão uma oportunidade para falar assim, eu falo que eu não considero a criança como a igreja do futuro, mas sim a igreja do presente, né? A gente vê que a criança ela tem essa capacidade de estar levando amigos para a igreja, de estar levando os pais para a igreja. Quantas crianças lá na igreja, assim, né? A gente vê que tem essa oportunidade. A gente fica, vamos dizer assim, de boca aberta. Essa semana mesmo a gente tava conversando lá. A gente tava, quem é aquela criança ali? Ah, não sei, mas fulaninho trouxe. Simplesmente assim. Entendeu? Então, assim, elas vão trazendo, vão se relacionando, né? E vão trazendo uma outra, vão conhecendo a igreja e vão permanecendo. E domingo após domingo a gente vai construindo essa relação. E o nome de Deus tem que ser propagado ali, né? E não somente para os adultos, mas também para as crianças, para que um dia elas também possam continuar essa jornada, né? Fazer com que isso também possa ser como se fosse aquele ciclo, né? E aí elas também vão evangelizar outras pessoas, sejam crianças, adultos, jovens e por aí vai. Então eu levo isso para minha vida. E também, assim, algo muito forte, né? Mais do que status, mais do que tudo isso, a gente tem que entender que Deus ele nos chama para a obra dele, né? Então, como você falou, você trabalhou muito para aquilo, você trabalhou para aquilo outro, mas o nosso papel como cristão, né? Tá sendo imagem, tá sendo um pouco do que Cristo foi aqui na Terra, né? Não tá sendo representante do que é o reino de Deus. Então eu levo muito isso no meu coração e tento, né, aos poucos desenvolver. Tenho as minhas falhas, assim, aprendi muito também no erro, tento ver assim, tipo, caramba, preciso acertar naquilo outro, mas com o passar do tempo, com as experiências que a gente vai vivenciando, com o tempo que a gente vai amadurecendo, né? Como o Edinho falou, que a gente vai vendo como a gente pode crescer em Cristo, né? É isso aí. A gente espera que esse podcast tenha sido bênção para você, porque para mim e para Elise foi extremamente enriquecedor. E, como a gente costuma dizer, né, que essa palavra tenha feito nexo aí no seu coração e não fuja do arado, né, Elise? Isso aí. Se você está aí na dúvida, será que eu vou lá no Ministério Infantil ou em outro ministério que esteja aí, né, Deus falando ao teu coração, vai lá, se oferece. Não precisa de cargo, líder daquele ministério. Vai lá e se oferece para ser ajuda. E ali você vai viver aquele dia a dia e vai sentir se é isso mesmo que Deus tem para você ou não. Tá bom? Vamos ficar por aqui. Um abraço. Beijão, pessoal. Até o próximo. Valeu, tchau, tchau.